Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos a Atos 21 e Atos 21 fomenta uma pergunta no meu coração, que creio deve ser também ecoada no seu. Por Cristo, até onde nós estamos dispostos a ir? Pela causa de Cristo, pelo Evangelho de Cristo Jesus, pela mensagem do reino de Jesus, até onde nós estamos dispostos a ir? Afinal, o texto nos mostra que a perseguição haveria de se intensificar de maneira muito pesada. Quando Paulo chega, diz o texto sagrado, a Tiro, já estando ali com os discípulos, permanecendo ali 7 dias, diz o texto que os discípulos, melhor dizendo, movidos pelo Espírito Santo, insistiram com Paulo que Paulo não fosse a Jerusalém naquele momento. Alguns dias passam, mas Paulo prossegue a viagem e o texto diz que na praia, antes da viagem de fato seguir, eles oram juntos. Então, diz o texto, quanto a nós, verso 7, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles, e no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. Encontram Filipe, ficam na casa de Filipe, o mesmo Filipe, o evangelista que havia pregado o evangelho para aquele eunuco etíope, o mesmo Filipe que havia sido eleito diácono da igreja. Vemos aqui, portanto, já um movimento diferente. Filipe já não estava mais em Jerusalém, estava agora em Cesareia. Mas fato é, quando ali estava, diz o texto sagrado que um profeta chamado Ágabo, e ao que tudo indica, servo do Senhor, veio a eles e falou sobre a prisão que Paulo haveria de sofrer. E o que é extraordinário aqui é, Paulo entende a mensagem e isso não o acua. Paulo não permite que a ameaça de uma prisão o afaste de fazer a vontade do Senhor. Afinal, ele mesmo diz, do versículo 13 ao 14, que fazeis, chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos? Conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Os discípulos, legitimamente, eu diria, estão tentando dissuadir Paulo. Paulo não vai, pelo menos não por enquanto, não por agora, ainda não é seguro. Mas Paulo está entendendo que o seu chamado envolve isso. E aí eu volto à pergunta que fiz. Por Cristo, até onde estamos dispostos a ir? Para que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida e não a nossa vontade, para que o querer do Senhor, para que o desejo do Senhor seja feito e não o nosso, até onde nós estamos dispostos a ir. Por vezes, queremos impor nossa vontade. Por vezes, queremos fazer com que a nossa vontade seja a primordial. Queremos que aquilo que nos satisfaz, queremos que aquilo que nos preenche, que aquilo que enche o nosso coração de alguma maneira, desejamos que isso seja o centro da história, buscamos fazer com que isso seja realizado e cumprido. Mas agora temos o apóstolo Paulo nos ensinando que a vontade de Cristo, essa sim, é que deve prevalecer. A vontade do Senhor e não a nossa. O querer do Senhor e não o nosso. Sabe, talvez seja uma das coisas mais difíceis que temos de fazer. Ser submissos à realização da vontade do Senhor. Mas tenho também a mesma convicção de que não há melhor postura para se adotar. Enfatizar nossa vontade, insistir no nosso querer, desejar apenas que o que o nosso coração almeja seja realizado, nos levará à decepção, ao fracasso, à dor e o pior de tudo, à desobediência ao Senhor. Entretanto, fazer a vontade do Senhor, estar sujeitos a Ele inteiramente, nos trará verdadeira satisfação.
nos trará real preenchimento em nossa alma, em nosso coração, em nosso ser. Realizando a vontade do Senhor e entendendo que ela sim é boa, perfeita e agradável, aí sim viveremos vida abundante para a glória do Senhor. O texto diz que Paulo chega em Jerusalém e encontra uma oposição violentíssima. Ele é terrivelmente agredido, ele é preso, o povo insistindo em matá-lo, mas Paulo não arreda o pé de viver a vontade do Senhor. Volto e finalizo com a pergunta do início. Por Cristo, até onde você vai? Por Cristo, até quanto você está disposto a submeter a sua vontade à vontade dele? A alinhar a sua vontade com a vontade dele? Veja, Deus não vai tirar a nossa vontade do nosso coração. Isso nos tornaria robôs, máquinas. A nossa vontade permanece. O desafio, portanto, é submetê-la à vontade do Senhor. Paulo o faz e deixa-nos um legado para que façamos também. Que o Senhor nos ajude nisso. Que o Senhor seja bondoso e nos dê a graça de sermos submissos a Ele e sua boa vontade.